26 de janeiro de 1945. 2 da tarde. Leste da França. Um garoto de 19 anos está deitado na neve, segurando um telefone de campanha com as mãos congeladas. O nome dele é Audie Murphy. Ele comanda uma companhia inteira do Exército dos Estados Unidos. E neste exato momento, 6 tanques Panzer alemães e 250 soldados de infantaria estão avançando diretamente na direção dele. A companhia de Murphy tem 18 homens. 18 contra 250. E para piorar tudo, daqui a poucos minutos, um tanque destroyer americano vai explodir ao lado dele, transformando-se numa torre de fogo e metal derretido. E é exatamente em cima desse veículo em chamas que Audie Murphy vai subir, sozinho, exposto, cercado por 3 lados. O que aconteceu nas próximas 60 minutos é uma das histórias mais insanas de toda a Segunda Guerra Mundial. E quando você entender quem era esse garoto, de onde ele veio, o que ele já tinha sobrevivido, vai perceber que o que aconteceu em Holtzwihr naquela tarde não foi loucura. Foi a única coisa que ele sabia fazer. Para entender o que Audie Murphy fez naquele campo coberto de neve, você precisa voltar 10 anos no tempo, para uma fazenda miserável no interior do Texas. Audie Leon Murphy nasceu em 20 de junho de 1925, perto de Kingston, no condado de Hunt. Ele era um dos 12 filhos de uma família de meeiros, pessoas tão pobres que trabalhavam a terra dos outros em troca de quase nada. A casa onde cresceu mal podia ser chamada de casa. Era mais parecida com um barraco. O pai abandonou a família quando Audie ainda era criança. A mãe tentou manter todos juntos, mas a pobreza era esmagadora. Audie largou a escola na 5ª série. Com 10, 11 anos, ele já trabalhava nos campos de algodão, ganhando centavos por dia. Mas havia uma coisa que diferenciava aquele menino magro e de olhos verdes dos outros garotos da região. Ele sabia atirar. A habilidade com o rifle de caça não era um hobby. Era sobrevivência. Era a forma como ele alimentava a família. Cada tiro precisava contar, porque munição custava dinheiro que eles não tinham. Audie aprendeu a não desperdiçar balas. Aprendeu a mirar com calma, respirar e acertar no primeiro disparo. Essa habilidade ia salvar a vida de muita gente. Mas ninguém sabia disso ainda. Para o mundo, ele era apenas mais um garoto pobre do interior sulista, invisível, sem futuro, sem perspectiva. Em 1936, quando Audie tinha 11 anos, sua mãe morreu. A família, já fragmentada pelo abandono do pai, se desfez por completo. Alguns dos irmãos foram parar em orfanatos. Audie trabalhou em fazendas, em campos de algodão, em qualquer lugar que lhe desse alguns centavos. Ele não tinha educação formal, não tinha família estável, não tinha nada, exceto uma resiliência que parecia não ter limites. E depois veio a guerra. Em 1941, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, Audie tinha 16 anos. Ele queria se alistar imediatamente, mas era jovem demais, magro demais, leve demais. A Marinha o recusou. Os fuzileiros navais o recusaram. O exército olhou para aquele garoto de 1,65 e 50 quilos e disse não. Mas Audie Murphy não aceitava não como resposta. Sua irmã mais velha falsificou a certidão de nascimento dele, alterando a data para que parecesse ter idade suficiente. Mesmo assim, foi rejeitado novamente por estar abaixo do peso mínimo. Finalmente, na 3ª tentativa, o exército o aceitou. Provavelmente pensaram que aquele garoto franzino serviria para trabalho de escritório ou cozinha. Eles não faziam ideia do que estavam colocando em campo. Durante o treinamento básico, Murphy se destacou imediatamente em tiro. O garoto que aprendera a atirar para comer não errava. Recebeu o distintivo de atirador de elite com baioneta e as maiores qualificações em armas de fogo. Seus instrutores ficaram impressionados, mas ainda duvidavam que aquele corpo pequeno aguentasse o rigor do combate real. No treinamento avançado em Fort Meade, Maryland, mais uma tentativa de tirá-lo da linha de frente. Seu comandante de companhia queria colocá-lo para trabalhar no PX, a loja militar do quartel. Murphy recusou com veemência. Ele não tinha cruzado o país, falsificado documentos e engolido orgulho para vender cigarros e chocolate para soldados. Ele queria lutar. E quando finalmente embarcou para a guerra,
Em fevereiro de 1943, Murphy levava consigo exatamente o mesmo conjunto de habilidades que usava no Texas: paciência, pontaria e uma capacidade quase sobre-humana de funcionar sob pressão. Agora preste atenção, porque aqui a história começa a ganhar uma dimensão que poucos conhecem. Quando Murphy chegou à Europa em fevereiro de 1943, ele foi designado para a Companhia B, 1º Batalhão, 15º Regimento de Infantaria, 3ª Divisão de Infantaria, a famosa Rock of the Marne, uma das unidades mais combativas de todo o exército americano. Ele desembarcou no norte da África, lutou na Tunísia, invadiu a Sicília em julho de 1943 e depois saltou para a Itália. Em cada campanha, o padrão era o mesmo. Murphy era designado para tarefas seguras na retaguarda e ele recusava. Insistia em ir para a linha de frente. Quando tentaram colocá-lo trabalhando no almoxarifado, ele protestou até conseguir voltar para o combate. Na Sicília, quando seu pelotão ficou preso sob fogo inimigo, Murphy se levantou, gritou para os outros o seguirem e liderou uma carga morro acima atirando do quadril. 2 dias depois, foi promovido a cabo. Na Itália, em Anzio, ele destruiu sozinho um tanque alemão Mark IV, usando granadas de rifle. Rastejou até o tanque na escuridão. Jogou uma granada pela escotilha e inutilizou o veículo. Ganhou a estrela de bronze por isso. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Em agosto de 1944, durante a invasão do sul da França, algo aconteceu que transformou Murphy de um soldado corajoso num homem perigoso. Seu melhor amigo, um companheiro que estava ao lado dele desde os primeiros dias, foi morto por soldados alemães que fingiram se render. Ergueram as mãos, como se estivessem desistindo. E quando o amigo de Murphy se aproximou para aceitá-los como prisioneiros, eles atiraram nele. Murphy viu tudo. O que aconteceu em seguida foi descrito depois como um ataque de fúria controlada. Murphy avançou sozinho contra a posição alemã, tomou suas metralhadoras e usou as próprias armas deles para eliminar todos os que resistiram. Ele ganhou a Cruz de Serviço Distinto, a 2ª maior condecoração do exército americano, por essa ação. A partir daquele momento, Audie Murphy combatia com uma intensidade que assustava até seus próprios companheiros. Mas mesmo para Murphy, o que estava por vir seria diferente de tudo que ele já tinha enfrentado. Janeiro de 1945. O cenário muda completamente. Enquanto o mundo prestava atenção na Batalha do Bulge, mais ao norte, existia um problema igualmente grave que poucos conheciam: o Bolsão de Colmar. Era uma área de 200 quilômetros quadrados nas montanhas dos Vosges, no leste da França, onde o exército alemão mantinha uma cabeça de ponte massiva a oeste do Reno. Enquanto aquele bolsão existisse, os aliados não poderiam avançar com segurança para dentro da Alemanha. O flanco direito estaria permanentemente ameaçado. O general Eisenhower ordenou sua eliminação. A missão caiu sobre o 1º Exército Francês, reforçado pela 3ª Divisão de Infantaria Americana, a Divisão de Murphy. O general John Iron Mike O'Daniel, comandante da 3ª Divisão, desenvolveu um plano chamado Operação Grand Slam. Cada regimento americano atacaria de forma sucessiva, avançando através do rio Ill, contornando Colmar pelo norte e abrindo caminho para a 5ª Divisão Blindada Francesa. Era um plano ambicioso que dependia de velocidade e coordenação. Mas a natureza tinha outros planos. E as condições eram brutais. O inverno de 1945, na Alsácia, era um pesadelo. Temperaturas de 20 graus negativos. Mais de 1 metro de neve no chão. O vento cortava a pele. A terra estava congelada a tal ponto que era impossível cavar trincheiras. Os soldados dormiam na neve, literalmente grudando no gelo. Murphy descreveu uma noite em que adormeceu e acordou com o cabelo congelado no chão. Teve que arrancar mechões inteiros para se levantar. Em 23 de janeiro, o 30º Regimento da 3ª Divisão tentou capturar as posições ao redor de Holtzwihr e Riedwir. O resultado foi catastrófico. Sem cobertura, sem poder se enterrar na terra congelada, os americanos foram destroçados. 10 tanques e mais de 100 soldados alemães os receberam com fogo devastador.
O 3º regimento teve que recuar, destroçado. Então, a ordem veio para o 15º regimento, o regimento de Murphy, retomar aquele mesmo terreno. O combate que se seguiu foi tão violento que a Companhia B foi dizimada antes mesmo de alcançar sua posição designada. De 120 homens, 102 foram mortos ou feridos. Todos os oficiais foram abatidos, todos, exceto um, Audie Murphy. Com 19 anos, ele agora era o único oficial vivo da Companhia B. O comando caiu automaticamente sobre ele. E o que restava sob seu comando? 18 homens exaustos, congelados e traumatizados. A ordem que recebeu do quartel-general era simples e terrível ao mesmo tempo. Segurar posição. Não recuar. Os reforços do 2º Batalhão do 3º Regimento chegariam em breve. Mas os reforços não chegaram. Murphy ligou para o quartel-general. Nenhuma mudança nas ordens. Segurar posição. Ele ligou novamente 1 hora depois. Mesma resposta. O ataque será adiado. Aguardem. E enquanto esperava, Murphy olhava para os campos brancos de neve entre a floresta e Holtzwihr. A vila estava em plena vista, a pouco mais de 1 quilômetro de distância. Ele sabia que se os alemães atacassem, teriam que usar a estrada de terra que passava direto por sua posição. Essa estrada levava ao quartel-general regimental na retaguarda. Se os alemães a tomassem, toda a posição da 3ª Divisão estaria em perigo. Murphy era um garoto de 19 anos com educação de 5ª série, mas ele entendia terreno como um caçador entende a mata. E o que via ali à sua frente dizia uma coisa: se perdermos essa estrada, perdemos tudo. A noite de 25 para 26 de janeiro foi uma das mais longas na vida de Murphy. Seus homens tentaram cavar posições defensivas na beira da floresta, de frente para Holtzwihr. As picaretas e pás batiam na terra congelada como se fosse concreto. Depois de 2 horas de esforço inútil, desistiram. Passaram o resto da noite marchando para cima e para baixo, numa estrada estreita dentro do bosque, tentando não congelar até a morte. Murphy sabia que o amanhecer era a hora crítica. Infantaria sempre ataca ao amanhecer. Felizmente, 2 coisas aconteceram durante a madrugada. Primeiro, 2 tank destroyers M-10 do 601º Batalhão de Caça-Tanques chegaram para apoiar sua posição, estacionando-se ao lado de uma estrada de terra que cortava o bosque em direção a Holtzwihr. Segundo, o amanhecer veio e os alemães não atacaram. Murphy aproveitou a calmaria. Posicionou um tanque destroyer e 5 veículos blindados de reconhecimento para proteger seu flanco direito. Conectou-se vagamente com a Companhia A no flanco esquerdo. O 2º tanque destroyer foi posicionado cerca de 40 metros à frente das linhas. Durante a manhã, Murphy telefonou 2 vezes para o quartel-general do batalhão. A mesma resposta, sem mudança nas ordens. Aguardem, segurem posição. Às 14h, o telefone de campanha ainda quente na mão, Murphy olhou para os campos cobertos de neve à sua frente e viu o inferno se movendo em sua direção. 6 tanques Panzer. E atrás deles, espalhados como formigas brancas contra a neve, estima-se 250 soldados de infantaria alemã vestindo uniformes brancos de camuflagem. Eram tropas da 2ª Divisão de Montanha Alemã, transferidas diretamente da Noruega para esta frente. Soldados de élite, treinados para operações em terreno hostil. O comando alemão havia comprometido essa unidade de elite porque considerava aquela posição absolutamente vital. O objetivo tático alemão era claro: tomar a estrada que passava pela posição de Murphy e penetrar na floresta até o quartel-general regimental. Se conseguissem, a posição inteira da 3ª Divisão estaria ameaçada. Murphy reconheceu isso instantaneamente. Aquela estrada precisava ser mantida a qualquer custo. Os tanque destroyers de Tardy abriram fogo assim que os tanques alemães entraram no alcance. O som dos canhões de 90 mm reverberou pela floresta. Mas algo terrível aconteceu. Os projéteis de 90 mm ricocheteavam na blindagem dos tanques alemães. Murphy assistiu horrorizado enquanto os impactos diretos se mostravam completamente ineficazes contra a pesada blindagem inimiga. Os tanques continuaram avançando como se nada tivesse acontecido. Os Panzer revidaram.
O primeiro projétil de 88 milímetros perfurou a blindagem fina do Tank Destroyer na retaguarda como se fosse papel. O comandante e o artilheiro foram mortos instantaneamente. Os sobreviventes da tripulação saltaram para fora e correram para a floresta. O segundo Tank Destroyer, posicionado mais à frente, continuou disparando, mas seus tiros também eram inúteis. Os tanques alemães avançavam e disparavam com precisão mortal. Uma rajada destruiu uma equipe de metralhadora da Companhia B. Murphy tomou a decisão que definiria o destino daquela tarde. Ele ordenou que seus homens recuassem para posições defensivas dentro da floresta. Todos, imediatamente. Ele cobriria a retirada. Sozinho. Seus 18 homens correram para a linha de árvores. Murphy ficou em sua posição avançada, disparando sua carabina M1 contra a infantaria que se aproximava, enquanto gritava coordenadas de artilharia no telefone de campanha. Rajadas de projéteis de artilharia americana começaram a cair entre Murphy e os alemães, levantando colunas de neve, terra e fumaça. Mas não era suficiente. Os tanques continuavam avançando. A infantaria se espalhava pelos campos, usando valas e depressões do terreno como cobertura. Murphy gastou toda a munição da carabina. Naquele momento, ele deveria ter recuado. Qualquer soldado racional teria corrido para a floresta. A posição estava perdida. Os tanques estavam quase sobre ele, mas Murphy não recuou. Ele olhou para o lado e viu o Tank Destroyer que tinha sido atingido. O veículo estava em chamas. Fumaça negra subia em espirais grossas. As munições dentro dele podiam explodir a qualquer segundo, transformando tudo num raio de 10 metros em destroços. E na torre daquele veículo em chamas havia uma metralhadora calibre .50, intacta, montada, carregada. Audie Murphy subiu no Tank Destroyer em chamas. Mais tarde, em sua autobiografia, To Hell and Back, Murphy descreveria esse momento com uma frieza perturbadora. Ele escreveu que seu cérebro entorpecido só pensava em destruir, que estava consciente apenas de que a fumaça e a torre ofereciam alguma proteção, e que, pela primeira vez em 3 dias, seus pés estavam quentes. Seus pés estavam quentes porque o veículo debaixo dele estava em chamas. Tente imaginar esta cena. Um garoto de 19 anos, magro, ferido, de pé sobre um veículo em chamas carregado de munição explosiva. A fumaça envolve seu corpo como uma cortina negra. A neve ao redor dele está derretendo pelo calor das chamas. A seus pés, o metal do casco está aquecendo até ficar quase impossível de tocar. E à sua frente, 250 soldados e 6 tanques vêm diretamente em sua direção. Murphy agarrou as empunhaduras duplas da metralhadora calibre .50 e apertou o gatilho. O rugido da arma rasgou o campo de batalha. Projéteis de calibre 50, cada um capaz de atravessar paredes de tijolo, voaram a quase 1000 metros por segundo em direção à infantaria alemã. Os primeiros soldados que se aproximaram pela vala ao seu lado direito foram ceifados antes de entenderem o que estava acontecendo. Murphy os viu e os eliminou. Ao mesmo tempo, com a outra mão, ele segurava o telefone de campanha e continuava direcionando fogo de artilharia. Os obuses americanos caíam cada vez mais perto da posição dele. Em determinado momento, a artilharia estava atingindo o terreno a poucos metros de onde ele estava. Do outro lado do telefone, um oficial do quartel-general perguntou: "A que distância eles estão da sua posição?" A resposta de Murphy entrou para a história: "Segura o telefone e eu deixo você falar com um desses desgraçados." Durante 1 hora inteira, 60 minutos que pareceram uma eternidade, Audie Murphy permaneceu em cima daquele Tank Destroyer em chamas. Os alemães tentaram de tudo para eliminá-lo. Fogo de rifle, fogo de metralhadora, fogo de morteiro, fogo dos canhões dos tanques. Projéteis passavam a centímetros dele. A fumaça do veículo em chamas paradoxalmente o ajudava, criando uma cortina que dificultava a mira dos atiradores alemães. Mas eles chegaram perto, muito perto. Em um momento, um esquadrão alemão tentou rastejar por uma vala ao flanco direito de Murphy, aproximando-se sem ser visto. Murphy percebeu o movimento no último instante e virou a metralhadora, eliminando o grupo inteiro antes que pudessem alcançá-lo. Soldados alemães chegaram a 10 metros dele.
10 metros. E foram derrubados. Murphy foi atingido na perna por um projétil. Sangue começou a escorrer pela calça, manchando a neve derretida sob seus pés. Ele ignorou o ferimento. Não parou de atirar. A intensidade do fogo de Murphy era tão devastadora que a infantaria alemã começou a hesitar. Sem o apoio da infantaria avançando junto, os tanques Panzer perderam a confiança para continuar sozinhos. Um tanque sem infantaria é vulnerável, e os comandantes alemães sabiam disso. Os tanques desaceleraram, a infantaria se espalhou tentando encontrar cobertura. Murphy continuou disparando. A artilharia americana continuou caindo, e então, em algum momento daquela hora infernal, algo mudou no campo de batalha. Aviões de combate americanos encontraram uma abertura nas nuvens espessas sobre o campo de batalha e desceram para bombardear as posições alemãs. Os alemães, já confusos pela resistência inesperada, agora estavam sob ataque do ar e do chão simultaneamente. Eles começaram a recuar. Primeiro os tanques, depois a infantaria, voltando para Holzwihr, deixando para trás dezenas de corpos na neve. Murphy só parou de atirar quando ficou completamente sem munição. Naquele momento, o Tank Destroyer em chamas estava prestes a explodir. Murphy desceu do veículo e, segundos depois, o M10 detonou numa bola de fogo que iluminou o campo de batalha inteiro. Mas ele não estava terminado. Sangrando pela perna, recusando qualquer atendimento médico, Murphy voltou para seus homens na floresta, reorganizou a companhia e liderou um contra-ataque. Os 18 homens restantes da Companhia B avançaram atrás de Murphy, empurrando os alemães para fora das posições que tinham tentado conquistar. A artilharia americana continuou caindo sobre os inimigos em retirada. Quando o combate terminou, Murphy e seus homens haviam matado ou ferido aproximadamente 50 soldados alemães. O avanço alemão tinha sido completamente parado. Um único homem em cima de um tanque em chamas tinha detido um exército. Um dos soldados de Murphy que presenciou a cena descreveu o que viu como a maior demonstração de coragem que eu já vi na vida. As testemunhas contaram que Murphy eliminava inimigos nas valas, nos campos, na floresta, onde quer que os visse. A infantaria alemã, que havia sido treinada na Noruega para operações de elite, simplesmente não conseguiu avançar contra um único homem determinado. Naquela noite, os sobreviventes da Companhia B deitaram entre os corpos de seus companheiros mortos. Não havia como enterrá-los na terra congelada. Murphy descreveu a cena com brutalidade silenciosa. Um de seus homens, Crocker, lembrou que quando foram ao canal buscar água naquela noite, os corpos eram tão numerosos que era preciso empurrá-los para o lado para conseguir beber. A guerra não tem heróis limpos. Tem sobreviventes sujos de sangue, exaustão e horror. As consequências do que aconteceu naquela tarde de janeiro se espalharam como ondas. No dia seguinte, 27 de janeiro, o 3º Batalhão do 3º Regimento, reforçado com tropas frescas, capturou Holzwihr. Os alemães, desmoralizados pelo fracasso do ataque do dia anterior, retiraram a maior parte de seus homens e equipamentos da área. Em 28 de janeiro, a região a leste do rio Ill e ao norte do canal de Colmar estava praticamente livre de forças inimigas. Em 9 de fevereiro de 1945, a cidade de Colmar se rendeu às forças aliadas. O bolsão de Colmar, aquela ameaça massiva ao flanco direito dos aliados, foi eliminado. Os alemães perderam sua última posição a oeste do Reno, em solo francês. A estrada para a Alemanha estava aberta. O que Audie Murphy fez naquela tarde não foi apenas um ato individual de bravura. A resistência dele permitiu que a 3ª Divisão mantivesse suas posições num momento crítico da ofensiva de Colmar. Se os alemães tivessem rompido as linhas naquele ponto, todo o flanco norte da operação teria ficado comprometido. Os reforços que chegaram no dia seguinte teriam encontrado uma situação completamente diferente e possivelmente desastrosa. 2 semanas depois, Murphy foi promovido a 1º tenente. O brigadeiro-general Ralph B. Lovett e o tenente-coronel Hallett D. Edson recomendaram-no para a Medalha de Honra. Em 4 de fevereiro, Murphy ainda liderou a Companhia B numa ação para limpar um cemitério judeu perto de Biesheim, onde soldados alemães estavam entrincheirados. Ele não parou de lutar até que a guerra o obrigasse.
Murphy recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, por suas ações em Holtzwir. A citação oficial descreveu como ele, sozinho e exposto ao fogo alemão de 3 lados, matou dezenas de inimigos e fez seu ataque de infantaria vacilar. Sua coragem indomável e sua recusa em ceder 1 centímetro de terreno salvaram sua companhia do possível cerco e destruição. Quando perguntado depois da guerra por que ele tinha subido naquele tanque destroyer em chamas e enfrentado uma companhia inteira de infantaria alemã sozinho, a resposta de Murphy foi devastadora na sua simplicidade. Eles estavam matando meus amigos. Não houve cálculo estratégico, não houve análise tática. Um garoto que cresceu na pobreza do Texas, que aprendeu a atirar para alimentar a família, que perdeu o melhor amigo para uma rendição falsa. Esse garoto simplesmente se recusou a deixar mais alguém morrer. Ao final da guerra, Audie Murphy era o soldado americano mais condecorado de toda a Segunda Guerra Mundial. 33 medalhas militares, incluindo a Medalha de Honra, a Cruz de Serviço Distinto, 2 estrelas de prata, 2 corações púrpura e reconhecimentos franceses e belgas por heroísmo. Ele recebeu todas as condecorações de combate por valor disponíveis no Exército dos Estados Unidos na época de seu serviço. Tinha 19 anos. Em julho de 1945, seu rosto apareceu na capa da revista Life como o soldado mais condecorado da América. O ator James Cagney viu aquela capa e trouxe Murphy para Hollywood. O menino que largou a escola na 5ª série fez mais de 40 filmes, incluindo a adaptação cinematográfica de sua própria autobiografia, To Hell and Back, Ao Inferno e de Volta, em 1955, onde ele interpretou a si mesmo. Mas a guerra não soltou Audie Murphy. Ele sofria do que hoje chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, insônia, pesadelos, explosões de raiva, depressão, problemas com jogos de azar. Numa época em que falar de saúde mental entre veteranos era tabu, Murphy teve a coragem de falar abertamente sobre seus problemas. Ele pediu publicamente ao governo americano que desse mais atenção ao impacto emocional do combate e que estendesse benefícios de saúde aos veteranos de guerra. Aquele garoto que era corajoso demais para recuar de um tanque em chamas foi corajoso o suficiente para admitir que a guerra o tinha quebrado por dentro. Em 28 de maio de 1971, aos 45 anos, Audie Murphy morreu num acidente de avião perto de Roanoke, na Virgínia. Foi enterrado com honras militares completas no Cemitério Nacional de Arlington. Seu túmulo, por pedido dele mesmo, foi marcado com uma lápide simples e discreta, como a de um soldado comum. Sem ouro, sem ostentação, sem destaque. Apenas o nome de um homem que fez o impossível quando ninguém mais podia. Hoje, o túmulo de Audie Murphy é o 2º mais visitado em todo o cemitério de Arlington, atrás apenas do túmulo de John F. Kennedy. E se algum dia você estiver lá, parado diante daquela lápide simples, lembre-se do que aconteceu num campo coberto de neve perto de uma pequena vila na França. Lembre-se de um garoto de 19 anos, em cima de um tanque em chamas. Lembre-se que ele ficou porque seus amigos estavam morrendo. E lembre-se que às vezes na história, a diferença entre a derrota e a vitória não é um plano brilhante, não é uma arma superior, não é um exército maior. Às vezes, é simplesmente um ser humano que se recusa a desistir.